Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Alô, bom dia, professor Charles aqui. Boa tarde, boa noite para quem eventualmente nos assiste em um outro momento. Venho a partir da fisioterapia para a gente dialogar mais uma vez. Hoje vamos conversar sobre indicadores de saúde. Bem, a ideia, evidentemente, não é ter uma conversa exaustiva sobre os indicadores e demonstrar esses múltiplos indicadores. Mas a ideia é a gente refletir como é que a gente pode nutrir a consolidação, né, a formação desses indicadores e, eventualmente, inclusive, pensar nós, enquanto profissionais lá na ponta, quais parâmetros a gente pode e deve utilizar para mensurar ali o nosso sucesso nessa empreitada terapêutica, né? Descrever, inclusive, muitas vezes, essa trajetória terapêutica aí, esse encontro clínico e como é que os nossos sujeitos, os nossos pacientes, esses indivíduos e coletivos se beneficiam do nosso trabalho, seja lá na fisioterapia, na educação física, na terapia ocupacional, na nutrição, na medicina, na enfermagem, enfim, qualquer que seja o campo, a área da saúde. Pois bem, a metáfora primeira, a grande problematização que se coloca aqui é, de fato, a importância em você estabelecer bons parâmetros avaliativos. Afinal, como diz o dito, né? Quem não avalia, quem não planeja, nunca vai saber, de fato, onde é que quer chegar. E aí eu uso, como brincadeira, como metáfora, essa anedota da Alice no País das Maravilhas, né? Ela encontra o gato lá e pergunta, olha, preciso sair daqui, eu quero ir embora. Aí o gato fala, mas, de fato, para onde você quer ir? Ela fala assim, não importa, né? E aí ele responde que, nesse caso, também tão pouco importa para onde que ela vá, qualquer caminho vai levar ela para algum outro lugar. O fato é, a avaliação sempre é mandatória. Uma boa avaliação, ela vai estabelecer parâmetros, né? E aí, inclusive, esses índices, esses indicadores que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são nutridos a partir dessas avaliações, dessa mensuração, parâmetros esses que a gente vai utilizar para entender como é que em que medida esse processo terapêutico está sendo bem sucedido. Eventualmente, a gente pode, inclusive, desenvolver as nossas próprias relações. Nós poderíamos pensar aqui, por exemplo, no que diz respeito à saúde percebida. Ou seja, como é que eu percebo, como é que eu referencio a minha capacidade física, a minha capacidade funcional, a minha saúde como um todo. Né? E aí a gente pode encontrar, por exemplo, uma Dona Maria aí na rua, que vai falar que, ao caminhar 2 quadras, ela se sente fadigada, cansada, com uma dificuldade, uma dispneia, né? Uma dificuldade respiratória, por exemplo, enfim. E aí, à medida que a gente desenvolve um trabalho com esse indivíduo, com essa Dona Maria, ela, no segundo movimento, no segundo, terceiro, quarto encontro, ela vai falar que ela não mais sente esse desconforto com 2 quadras, mas já consegue andar 4, 5, 6, 10 quadras, e somente após essa atividade ela de fato sente aí os desconfortos, os desequilíbrios que ela havia relatado. E tomara, com sorte, essa Dona Maria vai referir esses mesmos desequilíbrios em escala menor, com uma frequência menor, com uma intensidade menor e um tempo de duração também menor. E aí isso vai possibilitar
que a gente entenda que, de fato, estamos caminhando no sentido certo. E aí eu preciso ressaltar que os nossos pacientes, no que diz respeito a esses processos educativos de educação em saúde, um número relativamente pequeno precisa, inclusive, ser lembrado disso, ou seja, desses ganhos que eles têm tido. Então, falar para a dona Maria assim, ô, dona Maria, tudo bem? Lembra que lá no começo a senhora conseguia andar só uma quadra, por exemplo, e já reclamava, tinha que sentar, tinha que parar? Pois bem, agora a senhora está andando 5 quadras, agora já está andando 10 quadras, né? E aí a senhora percebe, para a senhora perceptível essa melhora? E aí, esses pacientes, mesmo esses mais, entre aspas, mais esquecidos, mais resistentes, vão ficar, então, agradecidos por esse processo terapêutico aí, e aí, fruto disso aí, eventualmente, a adesão à terapia, ela se torna mais significativa, e quem sabe esse sujeito possa vir a ser aí um multiplicador dessas dinâmicas, dessas práticas, né? Pois bem, e aí, a partir disso, a gente começa a desenvolver, nós temos uma série de parâmetros que vão possibilitar a criação e bem como a nutrição desses indicadores. E aí, como eu havia dito anteriormente, esses indicadores, eles servem tanto para propor esses parâmetros, essas métricas avaliativas, bem como essas mesmas métricas, esses mesmos parâmetros, nutrem esses indicadores. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma dinâmica recursiva, né? De fazer fazendo, por assim dizer. E aí, esses múltiplos indicadores, eles vão medir essa realidade de um indivíduo ou de um grupo social, de uma população, eventualmente, permitindo, então, com isso, que a gente consiga avaliar e planejar as ações em saúde de uma determinada área, de um determinado grupo social. Esses indicadores, eles são utilizados aí para prever o estado de saúde desse grupo de pacientes ou de uma população. Eles mensuram o risco e o prognóstico desse indivíduo, ou seja, como é que é de fato a melhora. O exemplo dado da Dona Maria, ele é bastante feliz aí dela perceber e nós auxiliarmos esse processo de percepção, que ela está de fato melhorando, né? A gente pode também, com esses indicadores, prever a carga de morbidade em grupos da população, bem como monitorar aí esses múltiplos aspectos, como a segurança do paciente, a prevenção de eventos adversos e, obviamente, a satisfação desse paciente dentro desse processo terapêutico, tá? Dentre os campos e os exemplos desses indicadores, os mais comuns estão ligados aí à mortalidade e à morbidade. Quando a gente fala mortalidade, a gente vai pensar na sobrevivência, né, na sobrevida desse indivíduo uma vez acometido aí de algum processo patológico, de algum caso, de algum desequilíbrio nesse sentido. A morbidade diz respeito aí à gravidade e à incapacidade gerada por esses mecanismos lesivos. No que diz respeito ao campo da nutrição, há de se falar dos indicadores que vão mensurar ali o crescimento e o desenvolvimento desse sujeito, né? Muito comum nos aspectos ligados à puericultura, à pediatria, né? Enfim, mas válido aí para todo mundo. A gente pode falar isso no atleta, enfim. Outros campos interessantes de avaliar e de se trabalhar esses aspectos avaliativos diz respeito aos dados demográficos, às condições socioeconômicas, à saúde ambiental, bem como as questões ligadas à mensuração dos próprios serviços em saúde em si, tá? Agora, em função desses problemas climáticos, é bastante oportuno a gente conversar um pouco sobre saúde ambiental, haja vista esse clima nosso goiano, goianiense, do centro-oeste, na verdade, numa área bem maior do que isso, mas pensar nessa secura, né? E não suficiente isso aí, essa poluição, essas queimadas que eventualmente acontecem algumas vezes, pelo que se tem dito, até de forma criminosa, né? Recentemente foi pego aí alguns funcionários da limpeza urbana colocando fogo em nas folhas que se caem das árvores, né?
Aí talvez alguém poderia perguntar, mas poxa vida, o que fazer? Poxa, tem N estratégias para a gente dar conta dessas questões, né? No que diz respeito à matéria orgânica, uma proposta muito sensata é a própria compostagem, né? Você utilizar essa matéria orgânica como adubo, enfim, né? Haja vista a nossa terra está eventualmente já escassa de nutrientes aí, e a questão é, de fato, pensarmos em estratégias diferentes, muitas vezes utilizando, muitas vezes não, sempre utilizando, então, essas medidas avaliativas, esses indicadores de saúde, né? Pois bem, dentre esses pressupostos, eu já falei da morbidade, da mortalidade, da letalidade. A morbidade, você sabe, ela indica aí a quantidade de indivíduos que vão adquirir uma determinada doença, um determinado processo patológico. A mortalidade diz respeito ao risco de morte, de fato, enquanto a letalidade refere o número de óbitos por uma determinada causa e o número de pessoas acometidas por essa doença. No que diz respeito à prevalência e à incidência, a gente entende que prevalência diz respeito ao número total de casos de doenças em um determinado local e um determinado período, né? O que de fato prevalece ali. Enquanto a incidência trata-se daquilo, me permito uma redundância aí, que incide, né? Ou seja, os novos casos de uma determinada doença que aconteceram nesse mesmo período, nesse mesmo local, tá? Nesses casos aí, há uma incidência aumentada, muitas vezes, à medida que essa incidência aumenta, a prevalência pode, inclusive, se manter, uma vez que a prevalência sofre o impacto do número de mortes aos que foram curados aí, né? Então, ou seja, há de se mensurar e nem sempre o número, a questão quantitativa é, de fato, o determinante, né? Haja vista que todos os processos vão subsidiar, então, esse entendimento dessa realidade de saúde, dessa realidade desse processo de adoecimento e cura, tá? No que diz respeito a esses indicadores, eles devem ser extremamente específicos no que diz respeito a demonstrar, retratar apenas um aspecto. Os índices, por outro lado, por apresentar uma dimensão múltipla, eles vão expressar aí situações mais complexas, por assim dizer. Isso é verdade porque um indicador, ele vai ser para nós interessante, ele vai provar a sua qualidade quando ele tem as suas propriedades desses componentes aí utilizados para essa formulação são de fato confiáveis, né? Ou seja, esses dados que eu consigo extrair, como por exemplo, a frequência de casos, o tamanho da população em risco, eles são de fato confiáveis. Daí a importância das nossas mensurações, das nossas medidas avaliativas serem bem registradas, sejam pautadas na realidade concreta da nossa população, da nossa sociedade, tá? E aí, esses dados, eles devem ser informados com precisão a esses sistemas de informação, né? Entendendo isso aí, importante para o registro, para a coleta, para a transmissão desses dados. Eventualmente, nas nossas próprias fichas de avaliação, esses dados são interessantes para que a gente consiga, de fato, entender e capturar a evolução desse sujeito ao longo do tempo desse processo terapêutico, tá? Obviamente, à medida que eu vou nutrir o sistema de informação, o próprio SUS como um todo, a gente pode ter uma fotografia, um cenário mais fidedigno dessa realidade de saúde dessas populações. No que diz respeito ao grau de excelência desse indicador, a gente tem que definir essa validade que esse indicador tem, ou seja, a capacidade que ele tem de mensurar o que se pretende mensurar, medir o que se pretende medir, a confiabilidade, já que a gente consegue reproduzir esses mesmos resultados quando aplicado em condições diferentes, ou melhor, em condições iguais, claro, né, desculpa. E aí, essa validade desse indicador, ela vai ser determinada por sua sensibilidade, que vai ser, no caso, a capacidade de detectar esse fenômeno analisado,
bem como essa especificidade que eu já havia indicado anteriormente, né? Entendendo essa especificidade como a capacidade, então, de detectar somente esse fenômeno analisado. E aí, isso é importante, haja vista que a gente vivencia uma relação complexa no que diz respeito aos processos de adoecimento, bem como aos processos de cuidado, e aí, muitas vezes, esse sujeito acometido de uma série de desequilíbrios, de distúrbios, enfim, de processos patológicos, muitas vezes a gente não consegue, de fato, mensurar o que diz respeito a cada elemento, a cada situação, e aí essa separação, ela é capital à ciência, né? Ela é importante para a formação desses dados. Alguns outros atributos interessantes diz respeito a essa mensurabilidade, ou seja, quando a gente se baseia em dados disponíveis e fáceis de conseguir, de modo a eu conseguir, de fato, quantificar e, eventualmente, qualificar, medir esses dados disponíveis aí. A própria relevância disso, quando eu consigo responder, então, às prioridades da saúde, ou seja, esses dados, eles, de fato, indicam um determinado cenário, eles indicam um determinado problema que essa sociedade vivencia. Pensar também no custo-efetividade, entendendo que esses resultados eles justificam aí um investimento de tempo e recurso nesse processo. E aí, com isso, espera-se que esses indicadores possam ser analisados e interpretados com facilidade e que sejam, então, compreensíveis pelos usuários dessa informação. De fato, especialmente aí os gestores, né, os gerentes em saúde, que vão atuar gerindo, então, esse sistema de saúde e atuando no controle social, entre outras propostas de cuidado. Para que esses dados sejam, então, capturados de forma real, de forma fidedigna, há fatalmente a necessidade de se trabalhar em rede. E aí, sabendo disso, o próprio Sistema Único de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, desenvolveu estratégias de cooperação, criando então a chamada rede interagencial, de informação para a saúde, que é o RIPSA, né? Essa rede aí entre agências, ela foi concebida formando aí um grupo de trabalho no qual atuou o próprio Ministério da Saúde, a OPAS e instituições chaves nessas medidas, nessas avaliações aí, ligados, obviamente, aí à política de informação em saúde no país, como é o caso do IBGE, da Abrasco, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, da USP, o IPEA, a Fundação SEAD, entre outras instituições importantes aí que construíram essa rede, essa interlocução, para que esses dados sejam, de fato, bem coletados, bem medidos, bem mensurados, e a partir dessa informação, eles possam ser, de fato, bem interpretados e retornem a essa realidade do trabalho em saúde, podendo, com isso, melhorar, então, as estratégias levadas ao cuidado dessas pessoas, desses indivíduos e dessas populações. No que diz respeito ao nível de saúde da população, o Conselho Econômico e Social da ONU, há muito tempo, definiu, então, essa relação intersetorial, interdisciplinar. Ou seja, quando se fala em saúde, há de se falar necessariamente em uma série de outros conteúdos que vão interagir, se associar a esse entendimento. Então, não tem como falar de saúde sem necessariamente levar em consideração as questões ligadas à alimentação e nutrição, à educação, às condições de trabalho, renda, emprego, né? O consumo e economia geral, o transporte, a moradia, o vestuário, a recreação, a segurança social e a liberdade humana. Então, esses campos, cada campo em si, ele retroage alimentando esse entendimento de saúde, de qualidade de vida, de outras relações que me permitem entender que eu tenho, de fato, uma vida digna,
uma vida com qualidade, e posso eu dizer que sim, eu tenho saúde, enfim, e gozo da minha capacidade funcional, da minha potência física, para que eu consiga, de fato, operar o mundo aí e interagir com esses vários outros sujeitos, essas várias outras relações, para dessa interação extrair os melhores resultados aí. Então, todos esses parâmetros que foram, inclusive, colocados aí, né, na própria Constituição Federal, entendendo essa necessidade de ampliar esse conceito de saúde. Então, isso tudo vai nutrir esse conceito ampliado de saúde, ou desse processo doença-saúde, adoecimento-saúde, para que a gente consiga, de fato, entender e melhor mensurar essas relações. A partir disso, a gente começa a pensar, então, como é que a gente entende saúde. A gente parte daquelas visões mais antigas, já ultrapassadas, como é o caso dessa, que a gente tanto fala nos nossos livros, nos nossos textos aí, entendendo, então, a saúde como não só a ausência de saúde, a ausência de doença, me perdoem aqui, que é um dos conceitos mais antigos, mais ultrapassados, mas essa relação de bem-estar nesses âmbitos, não só físico, mental, social, e a gente já pode começar a pensar em relações ampliadas que transcendem essa relação pura e simplesmente física, psíquica e social, mas pensando numa relação energética, espiritual, bem como associando todos aqueles outros elementos necessários para que essa saúde seja de fato entendida, vivenciada e gozada a contento. De qualquer modo, esses conceitos, essas ideias de saúde, elas nos colocam uma pergunta muito pragmática, que é de fato como mensurar, como medir essa saúde, né? Se eu estiver falando de uma capacidade física, eu poderia, por exemplo, colocar aí a capacidade desse indivíduo desenvolver uma velocidade andando ou correndo, por exemplo, e mensuraria isso. Ou, por exemplo, a capacidade de segurar um peso, né, e manter esse peso durante um determinado tempo. Mas acontece que, ao entender essa saúde de uma forma mais geral, mais integral, mais complexa, esses parâmetros avaliativos passam a ter aí uma subjetividade, inclusive, nesse campo, tá? E aí, como é que eu posso, de fato, retratar, medir esse componente, tá? Essa mensuração, ela se torna cada vez mais complexa, uma vez que eu tenho que perceber essa saúde nesses vários níveis que ela se apresenta. Eu posso pensar nessa saúde a nível individual, mas posso pensar a nível comunitário, familiar e populacional. E aí, esses indicadores que o nosso sistema de saúde vai utilizar, eles são interessantes porque vão dar, de fato, uma fotografia desse parâmetro populacional dentro desse contexto, tá? Sobre esses indicadores, alguns requisitos são interessantes. Por exemplo, a disponibilidade desses dados, ou seja, a própria representatividade, a cobertura desses dados, a definição e os procedimentos de cálculo que eu utilizo nessa mensuração, ou seja, isso é confiável, né? Há uma dada confiabilidade nesses procedimentos, desses cálculos, há uma facilidade para a construção e uma simplicidade de interpretação para esses dados. Então, pois bem, então entendo um determinado valor numérico, um eventual valor que vai atribuir uma qualidade a esse processo, e aí como é que eu utilizo esse dado, tá? Há uma sensibilidade ao maior número de fatores que influenciam, então, esse estado de saúde. Eles conseguem sintetizar esse estado de saúde, e bem como se esses indicadores conseguem, então, discriminar, se há um bom poder discriminatório nesses indicadores, para que eu possa, de fato, a partir disso, estabelecer uma ideia, estabelecer um parâmetro desse processo. Tem alguns tipos de indicadores, como eu já havia dito, está ligado, então, por exemplo, ao estado de saúde dessa população, e aí já falamos da mortalidade, que lida no que diz respeito à sobrevida,
a morbidade, que vai falar um pouco dessa função, né, dessa funcionalidade, bem como o próprio bem-estar, a qualidade de vida, além de outros indicadores que vão ali trabalhar estabelecendo alguns parâmetros, por exemplo, os serviços de saúde, como é o caso de alguns insumos, processos, resultados, além daqueles indicadores que vão avaliar ali essa relação ecossistêmica, ambiental, né? Então, como é que é esse meu ambiente de trabalho? Né? Ele é insalubre, ele me permite desenvolver, então, meu trabalho a contento, tá? Alguns exemplos dados pelo próprio sistema de saúde diz respeito ao Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, cuja fonte de dados é a própria declaração de óbito. Nós temos aí alguns indicadores de saúde materna infantil, que vai aí mensurar esse processo dos mais lindos possíveis, né? Como, por exemplo, o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, que é dado pela própria declaração desses nascimentos. Nós temos também a própria expectativa de vida, também chamada aí de vida média ou esperança de vida. Ela é dada pelo próprio Sistema de Informação sobre Mortalidade. Os censos e as estimativas populacionais vão dar também esses parâmetros, e ele vai representar um número esperado de anos a serem vividos aí a partir de uma determinada idade ou média, né, por esses indivíduos aí integrantes de uma coorte, né? Pois bem, se essa expectativa de vida ela é referida ao nascimento, a gente vai chamar ali de expectativa de vida ao nascer. Se é estimada por meio de modelos de tábua de vida, a gente vai falar ali mais dessa sobrevivência desse indivíduo, né? E ela pode ser utilizada diretamente ou por comparações, sem de fato uma necessidade de uma grande padronização. No que diz respeito, então, a esses indicadores como um todo, a gente resume entendendo, então, que eles são medidas de saúde que são empregadas, então, para facilitar a quantificação, posso falar aqui numa qualificação, e numa avaliação, dando, então, informações produzidas e padronizadas para que a gente consiga classificar subconjuntos temáticos, como, por exemplo, os dados demográficos, as questões socioeconômicas, os recursos do atendimento em saúde, das questões do próprio serviço em saúde, dos insumos, como a gente falou outrora, a própria cobertura desse sistema em saúde, a mortalidade, a morbidade, os fatores de riscos que levam a esse padecimento. A definição ela é baseada na confiabilidade, na mensurabilidade, no custo-efetividade desses parâmetros avaliativos, da relevância desses dados e da validade. Tá? Em conjunto, isso tudo deve refletir a situação sanitária de uma população, de um grupo populacional, e eventualmente, né, de uma sociedade, né, e servir aí para vigiar essas condições de saúde, já que eu consigo, então, estabelecer parâmetros para que a gente consiga, de fato, com maior propriedade, entender como é que a gente está avançando nesse combate, nesse enfrentamento a esses problemas de saúde, tá? Eu finalizo aqui com uma piadinha de uma charge, na qual dois sujeitos aí conversam aí sobre a contratação, na verdade, a compra de um trabalhador, né? E aí, um figura diz lá, ó, esse aí dura em média 30 anos. E aí, aquele um provável coronelzão lá vai perguntar dos demais, né? Falou assim, e aquele outro, e esse aqui, né? E o sujeito responde, olha, esse aqui dura 25 anos aproximadamente, esse aqui vai durar uns 31, esse vai durar uns 28. E aí, aquele que planeja comprar esse trabalhador aí vai perguntar, mas, poxa, você não tem um que dura mais, não? Que dura uns 60 anos? E aí o primeiro vai responder, poxa, mas você está querendo aí comprar um boia fria ou um tecnocrata, né? Ou seja, as condições de trabalho, as condições de vida, os processos pelos quais a gente vive vai determinar ou dar aí um cenário, um norte, por assim dizer, dessas condições com as quais eu vou viver e a partir das quais eu consigo sobreviver.
Então, se nós falarmos aí de expectativa de vida, essas várias questões podem ou me ajudar ou me atrapalhar dentro desse processo. Para nós, o que cabe? Estabelecer, então, parâmetros para que eu consiga, de fato, mensurar como é que esse sujeito está caminhando ao longo do seu processo, ao seu enfrentamento dos seus problemas diários, as suas questões de vida mesmo. Como é que esse sujeito está, de fato, traduzindo tudo isso aí no melhor viver, no bem viver, tentando a gente, claro, potencializar, otimizar essa qualidade de vida, de modo que a gente consiga, pelo menos, adiar esse evento, que no caso é a morte, né? Que no caso é o padecimento, o adoecimento, uma incapacidade desse sujeito. Tudo bem? Bem, eu fico aqui agradecido. A gente está aí aberto a algumas questões, algumas outras problematizações que possam surgir. A ideia de trazer esse tema é abrir um leque de possibilidades que a gente consiga aí discutir. Voltaremos para falar sobre alguns outros temas ligados a essa mensuração, como é que eu posso comparar e entender esses dados e aí utilizá-los para melhor cuidar dos nossos sujeitos aí. Enfim, estamos aqui à disposição na teleconsultoria e saúde e paz. Um abraço fraterno a todos aí, fico à disposição.